Muito bem, meus amigos, aqui é Felipe Sozin, você está no canal Apita o Árbitro e hoje, sexta-feira, véspera de final de semana e já dá para sentir no ar o cheirinho da segunda rodada da Premier League. Já está aí, amanhã, 8h30 da manhã, temos o pontapé inicial da segunda rodada da Premier League e hoje eu trago para vocês os meus palpites, os resultados que eu acho que vão acontecer nesta segunda rodada. Então, desde já, eu peço para que você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajude-nos a manter a comunidade da Premier League cada vez mais forte, compartilhe com o seu amigo que gosta de futebol, não deixe de comentar no vídeo, deixe você aí quais são os seus palpites para você, qual que é o jogo que vai surpreender, qual é o jogo na teoria mais fácil, na teoria também qual que é a partida mais difícil que teremos neste final de semana. Não deixe de comentar, tá certo, pessoal? Então, bora pro vídeo. Muito bem, meus amigos, vamos então para as nossas previsões, os resultados que eu acredito que vamos ter agora na segunda rodada da Premier League na temporada 2022-2023. Vamos começar aqui então já por amanhã. Amanhã temos um jogo Aston Villa e Everton abrindo essa segunda rodada da Premier League. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu já deixar ali. Vamos ver. Aston Villa e Everton. O Everton já vem de uma temporada muito ruim e já começou a temporada de forma muito ruim. Mesmo que o adversário tenha sido o Chelsea, mesmo assim o time sucumbiu muito e foi muito fraco, e ficou muito aquém do que se espera da equipe do Everton. E já vai ter desfalques para este jogo. Então, eu acredito sim numa vitória muito consistente da equipe do Aston Villa, um resultado com diferença de 2 a 3 gols de diferença a favor do Aston Villa. Se formos pegar o jogo do final da temporada, o Aston Villa ganhou fora de casa 1 a 0 e o primeiro jogo da temporada anterior ganhou em casa de 3 a 0. E o Aston Villa joga em casa, então eu acredito que o Aston Villa vai ganhar de forma tranquila e com um placar que pode vir a ser elástico. Eu acredito sim numa vitória de 2 a 3 gols a favor da equipe do Aston Villa. Então, meu primeiro palpite, vitória do Aston Villa com um placar superior a 2 gols. Às 11 horas, nós temos a equipe do Arsenal jogando em casa contra a equipe do Leicester. O Arsenal vem numa crescente, com uma equipe muito sólida, a maioria dos jogadores já se conhecem a longo prazo, e o Arteta conseguiu encaixar essa equipe. Eu acredito fortemente numa vitória de 3 gols ou mais a favor da equipe do Arsenal. O Leicester também, a exemplo da equipe do Everton, não começa muito bem e principalmente não só resultados, mas a forma de jogo o Leicester parece um pouco perdido ainda. Então acredito também na vitória do Arsenal, com um placar de 3 gols ou mais a favor da equipe de Londres. Amanhã também temos às 11 horas da manhã o Brighton contra o Newcastle. Esse sim, um jogo muito mais equilibrado, né? Um jogo muito mais equilibrado. Porém, vamos dar uma olhada como que foi na última temporada. O primeiro jogo da temporada passada, um empate na casa do Brighton, 1 a 1. E o segundo jogo em Newcastle, o Newcastle venceu por 2 a 1 a equipe do Brighton. O Brighton venceu o Manchester United na estreia, mas mesmo assim é um confronto, o Newcastle também venceu, é um confronto muito equilibrado. Eu vou fazer uma aposta mais ousada. Eu aposto em 2 a 2 nessa partida. Brighton 2, Newcastle 2 na manhã deste sábado. Vamos para o próximo jogo, então. O próximo jogo, Manchester City contra a equipe do Bournemouth. Esse jogo, a diferença é enorme de qualidade. O Manchester City é o atual campeão.
estreou muito bem fora de casa contra a equipe do West Ham. E o Bournemouth vem conseguir o acesso na Championship. E os resultados que nós tivemos na penúltima temporada, em que o Bournemouth estava na primeira divisão, o City ganhou fora de casa 3-1 e em casa a equipe do City venceu por 2-1. Eu acredito amanhã numa vitória com um placar de 3 gols ou mais a favor da equipe do Manchester City. Então amanhã Manchester City Brighton às 11 horas da manhã. Eu acredito numa vitória de 3 gols ou mais para a equipe do Bournemouth. Amanhã às 11 horas da manhã teremos também Southampton contra a equipe do Leeds. O Leeds que não vem de uma temporada muito boa e a equipe do Southampton é aquela equipe regular. Na temporada passada nós tivemos o Southampton vencendo em casa com um placar de 1-0 e o Leeds jogando em casa um placar de 1-1. Neste jogo eu aposto num resultado de 1-1 também. 1-1. Southampton e Leeds United eu acredito num empate entre as equipes. Então amanhã às 11 horas da manhã aposto Southampton 1, Leeds United também 1. Às 11 horas da manhã também teremos o jogo entre o Wolverhampton contra o Fulham. Esse jogo é muito interessante. Esse eu acredito que não tem como... As chances de eu acertar seriam poucas, porque as duas equipes estão muito bem. O Fulham vem do empate contra a equipe do Liverpool. O Wolverhampton já vem de temporadas seguidas fazendo um bom campeonato, né? E tem também a presença dos novos contratados agora sim em campo. Gonçalo Guedes vai fazer a sua estreia. Na temporada passada, na retrasada, desculpa, o Fulham vem da segunda divisão, da Championship. O Wolverhampton venceu 1-0 em casa e venceu fora também, venceu em Londres, a equipe do Fulham pelo placar de 1-0. Eu acredito, meus amigos, num placar, porque olha só, Fulham tem uma defesa boa, mas olha, eu acredito num empate. Eu acredito num empate. Porém, eu vou ficar com a vitória do Wolverhampton. A equipe do Wolverhampton, ela está muito mais, digamos assim, mais pronta para esta temporada do que a equipe do Fulham. Não que a equipe do Fulham esteja devendo, ou não, muito pelo contrário. Faz um bom campeonato. Mas eu acredito que o Wolverhampton esteja um pouco mais maduro que a equipe do Fulham. Então eu fico com um placar de 2-1 para a equipe do Wolverhampton. E gol do Mitrovic pelo Fulham, com certeza. Amanhã teremos também a equipe do Brighton recebe a equipe do Manchester United a partir das 13h30, horário de Brasília. Neste jogo, vamos só dar uma olhadinha como que foi a temporada passada. A temporada passada, a equipe do Brentford perdeu em casa 3-1 para o Manchester United e perdeu fora de casa 3-0 para a equipe do Manchester United. Neste jogo eu aposto num placar que não é muito fácil de acontecer. Eu aposto... Olha... Eu aposto num placar de 0-0 ou 1-1. Eu vou ficar no empate neste jogo entre Brentford e Manchester United na segunda rodada. Os jogos de sábado são esses. Vamos agora para os jogos de domingo. Domingo nós temos a equipe do Nottingham Forest recebendo em casa a equipe do West Ham. Um jogo muito difícil para a equipe do Nottingham Forest que vem de um acesso. O último jogo na Premier League entre as duas equipes foi em 13 de fevereiro de 1999. A última vez que as equipes se enfrentaram. Naquela oportunidade a equipe do West Ham bateu a equipe do Nottingham Forest pelo placar de 2-1. E no jogo da mesma temporada, porém do primeiro turno, um 0-0 em Nottingham. Olha,
Eu aposto numa vitória maiúscula da equipe do West Ham. 3-1 para a equipe do West Ham. Com certeza. 3-1 para a equipe do West Ham. Marquem aí. E o jogo da semana. Domingo, 12h30. Um jogo pesado e tenso. Chelsea e Tottenham se enfrentam no Stamford Bridge. As duas equipes se enfrentaram dia 22 de janeiro. O Chelsea venceu em casa 2-0. E em 19 de setembro também de 2021, pela última temporada, o Chelsea bateu o Tottenham fora de casa 3-0. Se nós formos analisar os jogos desde 2020 na Premier League, o Chelsea bateu 2-1 em casa, um empate em casa também 0-0, venceu fora e venceu em casa. Olha, meus amigos, mas eu vou ser um pouco ousado. Ousado não, porque a equipe está muito bem trabalhada. Eu acredito que o Tottenham chega mais maduro também para este confronto. Eu acredito numa vitória de 2-1. 2-1 para a equipe do Tottenham. Vou apostar no Tottenham, 2-1. Essa é a minha, pelo menos na minha análise, ao meu ver, eu vejo o Tottenham mais maduro que o Chelsea, com certeza. Dentro de campo, com certeza, o Tottenham tá melhor. Para encerrar a rodada, a gente tem o jogo entre Liverpool e o Crystal Palace. Segunda-feira, às 16 horas. E na última temporada, a equipe do Liverpool bateu 3-0 o Crystal Palace jogando em casa. E fora de casa, a equipe do Liverpool bateu o Crystal Palace pelo placar de 3-1. Eu vou apostar no mesmo resultado do último jogo. 3-1 para a equipe do Liverpool. 3-1 para a equipe do Liverpool. Liverpool, se formos pegar Liverpool e City, é difícil. Eles vão perder? Vão, com certeza. Eu não acredito que os dois vão passar a temporada sem perder ao menos um jogo. Porém, é muito difícil. E acredito sim numa vitória muito maiúscula da equipe do Liverpool. Muito maiúscula. Se pegarmos desde 2020, praticamente é só goleada. 4-0 em junho de 2020, em dezembro 7-0 Liverpool, em maio de 2021 2-0 Liverpool, em setembro de 2021 3-0 para o Liverpool e agora em janeiro de 2022 3-1 fora de casa para a equipe do Liverpool. Então, meus amigos, acredito sim numa vitória muito maiúscula e sem problemas para a equipe do Liverpool. Então, a segunda rodada, a minha previsão é essa. Acredito nos resultados. Podem ter surpresas, com certeza, mas para mim esses são os resultados. Certo, meus amigos? Voltaremos agora no decorrer de sábado, no domingo e na segunda-feira com o encerramento da rodada. Desde já eu peço que inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, comenta no vídeo aqui quais são as suas apostas, qual é a equipe para você que vai surpreender ou qual o resultado que você não concorda que eu tenha passado aqui. Certo, meus amigos? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana e a gente se fala. Valeu!